Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho à distância, Luís Marques e Rui Pego. O Governo, meus amigos, tem um guia de boas práticas para cobertura jornalística de incêndios rurais. Então agora o Governo dedica-se também a definir o que é que os meios devem fazer, quais são as boas práticas de cobertura jornalística dos incêndios. Quem quer começar? Posso começar eu? Há pessoas. O jornalismo tem dois tipos de pessoas. Não, é assim. Não, estou a pensar assim. Há os que são jornalistas e os que aspiram a ser jornalistas. E, portanto, há aqui uma coisa... Os que acham que mandam nos jornalistas. Exatamente. E, portanto, é bonito ver a tendência que existe para criar livros de estilo. O que é uma chatice, porque quando nós estamos nos lugares, fazer um livro de estilo é a coisa mais complicada que há. E então o Governo decidiu fazer uma espécie de livro de estilo. Um manual, uma coisa que independentemente de ter lá coisas que podem ser perfeitamente razoáveis, não lhes compete. Eu acho que é um absurdo, para não dizer claramente uma estupidez, porque acho que é ultrapassar aquilo que compete às empresas, compete à classe, compete aos jornalistas, compete aos diretores, às redações, aos conselhos de redação, enfim, a todas as instituições. Ao Governo não compete certamente. Não, ainda por cima, isto é um regresso ao passado, porque vocês não sei se lembram que há uns anos, até há 15 ou 16 anos, houve uma grande polémica por causa da cobertura dos incêndios. Não sei se vocês se lembram perfeitamente. Porque havia fogo. Pois, Luís, claro. Eu lembro-me dos dois Luís. Que havia imagens em excesso de incêndios, sim. Das chamas e não sei quantos. E então havia uma tese de que eram exatamente essas imagens que provocavam o aumento dos incêndios. Ou seja, havia incendiários por causa das imagens. O pirómano que há em cada um de nós. E houve, na altura, uma fortíssima pressão para que, de repente, as televisões deixassem de dar os incêndios. Claro que isso não teve sucesso nenhum, mas a verdade é que aparentemente criou uma escola, e essa escola, como a gente sabe, vai dar como os burrinhos na água. Falando de incêndios, vale a pena falar de água, enfim, não vai acontecer, não é? Mas os governos parece que não aprendem com isso, não é? Luís Marinho, nessa época foi uma coisa complicada, não é? Foi porque nós, na altura, na redação da RTP, decidimos, e com a colaboração da redação toda, de fazer uma espécie de, uma coisa que o Governo quer fazer, mas a nossa era um bocadinho mais simples, e era feita por jornalistas, como é evidente, exatamente se vocês se lembram, nessa altura, houve uma altura em que os jornalistas competiam para ver quem é que chegava mais perto do fogo. E houve alguns que, por milagre, não morreram. E nós, confrontados com isso e algumas conversas, decidimos fazer um manual, enfim, mas uma série de pequenas regras de cobertura de incêndios, uma coisa interna, como era óbvio. Claro, aquilo deu uma grande polémica, porque há para aí um senhor que ainda escreve, que é doutorado em jornalismo de televisão, sem nunca ter entrado numa redação, mas a gente sabe como é que as coisas se aprendem, é pelos livros, normalmente, e fez aí uma série de que era o Governo que tinha mandado. E tu foste atacado, Aliás. Então não, e de que maneira? E fui à Assembleia 2 vezes, aquelas coisas do costume. Mas pronto, isso... mas agora, uma coisa, e eu até sei, porque achassem que era o que era, não era nada, mas enfim. Agora, ser o próprio Governo a fazer um manual de cobertura de incêndios, acho uma coisa absolutamente caricata e não sei se a nível da Europa se isso se usa. Não faço ideia, mas estou a ver o senhor como o Trump querer fazer uma coisa desse género para outro tipo de coberturas. Acho isto uma coisa absolutamente ridícula, para não dizer mais. Aqui há um ponto que é o seguinte, o Eduardo também quer falar, mas eu só dar aqui mais chega em relação àquilo que disse o Luís. E também aquilo que eu disse atrás. Na realidade, nunca se estabeleceu nenhuma relação entre o número de incêndios e a cobertura noticiosa. Podia haver uma relação, ou seja, há mais incêndios se houver mais cobertura noticiosa. Se as televisões derem mais imagens de incêndios, há mais pirómanos. Ora, essa relação nunca foi estabelecida e, portanto, em defesa daquilo que têm sido as práticas jornalistas, independentemente dos excessos que possa haver, não há aqui, portanto, nenhuma relação entre uma coisa e outra.
Não, ainda por cima, para fazer uma coisa dessas, há tantas entidades que poderiam ser envolvidas que não me parece que tenha sido o caso. Mas, em todo o caso, eu volto ao meu ponto. Seria sempre uma coisa a ser feita dentro de das redações. E, salvo erro, naquela altura, quando vocês fizeram tiveram aquela iniciativa, também foi em conciliação com as outras televisões. Não houve sei, alguma... acho que não. Não houve? Acho que Não, acho que não. Acho que não foi. Estavam não houve sozinhos, não é, acordo Luís? nenhum com os Acho que foi uma iniciativa da RTP Sim. e isso, obviamente, fragilizou mais a RTP por causa disso, porque estava sozinha, não é? É evidente. Bom, mas há aqui, às vezes, parece que o governo é tomado por ideias e baixa-lhes o santo, não é? É uma coisa estranha. Por exemplo, agora esta história dos exames, não é? É um embrulho que ninguém consegue perceber onde é que começou, como é que aconteceu, porquê é que aconteceu. E o senhor ministro, que ainda por cima é talvez um dos melhores ministros do governo, também se descabela, não é? Também vem dizer coisas extraordinárias como, por exemplo, que houve uma imprudência por parte das famílias em marcar férias junto das datas dos exames. Isto é... parece que há uma loucura que se apodera, não é? Vamos ver. Eu depois gostava de voltar aos incêndios para outra coisa, mas não, sobretudo porque o Ministro tem a obrigação de saber que o ano passado a experiência que foi feita, que era piloto, correu mal. E, portanto, não se passa de uma experiência piloto que não correu bem para uma experiência alargada a 300 ou 400 mil miúdos, que foi feita e que, do ponto de vista, digamos, da aplicação prática, correu pessimamente. E porquê? Porque nós temos um problema sistemático, nós portugueses, com as aplicações informáticas. Tirando a das finanças, que funciona na ponta da unha, o resto... Vá-se lá saber porquê. O resto é uma coisa estranha. Porquê? O aeroporto não funciona, o Ciresp não funciona, no SNS há problemas. Enfim, já agora não me lembro mais nada, mas haverá certamente muitos outros exemplos. E... isto que é, no fundo, passar para digital exames feitos à mão, a certa altura diziam que os pontos, pode fazer sentido, mas tem que ser bem feito, porque eu ouvi uma explicação a dizer, porque se o aluno não põe o ponto final, a maquineta engola aquilo tudo como um raciocínio sem ponto final. E, portanto, isso dá para tudo. O Saramago escrevia sem pontos finais. Agora, há outra coisa que é... há outra coisa... E vírgulas. Qual era o problema? Não havia vírgulas e pontos finais. Depois há outro pormenor que eu ouvi, não tenho a certeza, mas é que agora a data limite é 17. Mas há aqui um pequeno problema, é que os alunos que se querem candidatar em Portugal com a nota portuguesa para universidades no estrangeiro, o prazo acaba dia 16 e, portanto, é outro absurdo, não é? Portanto, eu acho que o ministro ficou mal na fotografia, ele é um bom ministro, é uma pessoa com boa capacidade de comunicação, mas neste caso realmente tropeçou, não há dúvida nenhuma, e a história dos pais e de... Quer dizer, eu também diria que se eu tivesse um filho que precisava da nota até dia 17, marcar férias para logo para dia 18, se calhar é um bocado imprudente também. Desse ponto de vista, até concedo. Então, mas há um calendário, não é? Tu não Não, mas marcas as férias na semana concedo. anterior, não é? Não, concedo que... Marcas as férias com Se um tipo antecedência. sabe que tem um filho no momento em que pode haver uma segunda chamada... Mas isso pode ser um argumento teu, não pode ser um argumento do ministro, não é? Está bem, mas... Enfim. Não pode, é evidente, não pode. Eu só espero... O Fernando Alexandre tem sido um bom ministro e uma pessoa por quem eu tenho imensa consideração técnica, académica, tem um trabalho que fala por si. Agora, neste caso, que ele geriu isto muito mal. Sim. Podemos dizer isto que é um bocado a queda do anjo, não é? Ele sai deste processo muito mal e vamos ver ainda como é que acaba, não é? Como é que isto vai acabar. Que se houver um inquérito parlamentar... Pode acabar numa comissão de inquérito, não é? Se acaba numa comissão de inquérito, para ele vai ser, portanto, um desgaste muito grande. Mas ele cometeu aqui erros de palmatória, nomeadamente na gestão da própria crise. Uma coisa é, há uma crise e depois como é que se gera a crise? Até à crise, enfim, até podia não ser responsabilidade dele. Mas a partir daí já começa a ser responsabilidade dele. E ele, primeiro, começou por desvalorizar o problema, depois começou por omitir uma parte da informação, nomeadamente em relação às empresas que estavam envolvidas nisto,
E por último começou com uma série de hesitações que ainda continuam, até quando estamos aqui agora a falar. Ou seja, ele geriu isto muito mal. Se ele tivesse assumido desde logo, na fase inicial, a gravidade da situação, teria pelo menos, portanto, marcado uma posição aí. Mas ele não fez isso, e tem vindo em desmentidos, a ser desmentido pelos factos, e ele próprio a desmentir-se a ele mesmo. Ou seja, isso não é bom para ele. E não sei como é que, espero que isto não acabe mal para ele, sinceramente, com toda a franqueza, espero que não, mas pode acabar, porque tanto se houver uma comissão de inquérito, como agora referimos, e se houver ainda mais problemas, que ainda não sabe, porque isto ainda não está completamente resolvido, enfim, isto não é bonito, e aqui é preciso dizer o seguinte: então, realmente a comunicação social, portanto, e a intervenção aliada da sociedade civil, portanto, há a escola pública, é uma comissão de escola pública, penso que é assim que se chama, não sei se sabe, tem tido aqui, portanto, um papel ativo, independentemente das, enfim, motivações que possa ter, a verdade, tem feito aqui, portanto, uma denúncias, portanto, enfim, ajustadas e verdadeiras, e, portanto, isso coloca o Ministro, de facto, numa posição muito difícil. Luís Marinho, ficaste surpreendido com este desempenho do Ministro neste processo? Fiquei, porque, como vocês disseram, e eu concordo, para mim ele também é dos melhores ministros deste governo e é uma pessoa muitíssimo bem preparada, intelectualmente e com uma capacidade incrível, até boa capacidade de comunicação, e parece uma pessoa extremamente séria. Portanto, é uma pena que ele seja apanhado, já que estamos na época de incêndios, por mais este incêndio, não é? Porque nós temos o governo praticamente a arder, não é? Arde na saúde, arde na educação, arde numa série de sítios. Não sei espero que não arda na administração interna, porque agora com este incêndio, vamos lá ver como é que a época vai correr, mas de facto, para mim foi de facto uma surpresa, foi sem dúvida uma surpresa. Vai acabar isto tudo numa comissão de inquérito, certamente. Há aqui uma coisa interessante, que é o seguinte: em relação aos incêndios, este ministro aprendeu com o passado, porque no primeiro incêndio que teve alguma relevância pediu logo apoio, portanto, à Europa, não é? Exato. Não, ele fez... O ano passado isso não aconteceu. Exato, e tem estado muito ativo, não é? Não, o ministro saltou para cima do problema. Ele, aliás, tem sido um interventor enorme na comunicação social e, portanto, é uma pessoa que joga com a comunicação social e que ativou todas as coisas que podia no mais curto espaço de tempo. O incêndio que dos últimos dias foi um incêndio enorme em Vozela, não é? Foi um incêndio brutal. Sim, durou 3 a 4 dias. Sim, não, e 15 mil hectares, não é? Pá, é uma coisa brutal. Mesmo no campo da administração interna da polícia, ele tem intervenções imediatas e tal, portanto, ele não lhe saiu do corpo, digamos, foi tudo polícia, diria, não é? Portanto, é um tipo que vai logo ao ataque, e é preciso que as coisas corram bem, não é? Portanto, ele tem essa rapidez de atuação, do ponto de vista político, demonstra uma sagacidade e uma rapidez, mandar vir as forças espanholas daquela maneira. Aliás, é um bocado estranho. Eduardo, é preciso recordar que o ano passado o governo recusou-se até ao final, portanto, a pedir apoio. Sim. Já com incêndios, portanto, a destruir grande parte da zona centro. E também quero dizer aqui uma coisa, é que é mais uma prova de que o ataque aos fogos precisa muito de forças profissionalizadas, de bombeiros sapadores ou bombeiros especializados, e que, por mais que queiram, os bombeiros voluntários muitas vezes têm limitações até de equipamento e tal. Viu-se a quantidade de material que os espanhóis conseguiram trazer. E a descoordenação, não? Bom, nós prometemos... há bocado não falei do Cires, porque é outra coisa que costuma falhar nas coisas. Esqueci-me. Não, falaste no Cires. Também Falaste do falei. Cires. Citaste o Cires, por exemplo. Bom, voltamos... Mas podes voltar a falar. Não é isso. Há qualquer coisa que me falha. Nós prometemos a semana passada voltar ao documento das linhas orientadoras estratégicas do Conselho Geral Independente, da RTP, e como as promessas devem ser cumpridas, aqui estamos outra vez para tocar agora neste documento de uma forma mais profunda, chamemos-lhe assim. E há uma coisa que me surpreendeu, que é este projeto... De resto, Luís Marques, tu já tinhas dito isso. Este projeto estratégico detalhado que o CGI pede
é um verdadeiro, quer que seja, portanto, quer que seja um verdadeiro instrumento de planeamento e execução. Portanto, o que o CGI está a pedir nestas linhas de orientação estratégica é que o novo Conselho de Administração já tenha ali um plano de atividades, um paio, não é? Já está feito, não é? Um plano de atividades, orçamento e investimento, não é? Bom, em relação ao que disse a semana passada, não tenho muito mais a acrescentar. O documento é um documento relativamente pobre no sentido em que é uma síntese de tudo aquilo que tem sido escrito nos últimos anos, dos grupos de trabalho, do livro branco sobre o serviço público ainda do governo anterior. Não tem grandes novidades, o que é pena, porque a RTP está numa fase, e o setor dos médias está numa fase em que precisa ser mais prospectivo, precisa de mais rupturas do que meramente repetir o que já se sabe. Em relação àquilo que disse da semana passada, só quero acrescentar mais 2 pontos. Um primeiro ponto é o seguinte. Este documento é um caderno de encargos para o futuro, mas não faz nenhuma avaliação do presente, o que é estranho, não é? Ou seja, devia haver um ponto de partida. O estado da arte do serviço público é este. Portanto, para quem se quiser candidatar, ter pelo menos um diagnóstico. Não há nenhum diagnóstico, não sabemos se está bem, se está mal, se a parte financeira é boa, não sabemos nada disso. Depois tem um outro ponto que é omissão de conteúdos. Não tem nada sobre conteúdos. Se os conteúdos são bons, se não são bons, devem ser mais populares, menos populares, mais isto, mais aquilo, mais ficção. Mas também não tem nada sobre esse aspecto, o que é estranho, sendo que o próprio documento que reconhece que o centro da atividade da RTP, portanto, são os conteúdos. Depois, sobre a situação financeira, também praticamente não diz nada, mas o ponto mais crucial e mais interessante que quero destacar agora desta minha intervenção é o seguinte. O documento faz um cronograma de quais são as missões da administração nos próximos 3 anos. Então, para 2027, ou seja, para o próximo ano, a administração que vier a ser escolhida tem como missão fazer o seguinte: lançar uma auditoria estratégica e organizacional de desenvolvimento de um estudo de diagnóstico estratégico e organizacional por um consultor externo independente. Ou seja, aquilo que supostamente o Conselho Geral Independente devia dar à próxima administração, que é essa auditoria, está a acometer à próxima administração que faça essa auditoria. O que significa que a próxima administração vai passar 3 anos a fazer a auditoria. Porque entre lançar o concurso, receber o concurso, tomar as medidas, vai fazer o quê? Sendo que, além do mais, esta auditoria aparentemente é conflitual com uma auditoria que foi pedida o ano passado, tanto pelo pelo Parlamento, penso pelo grupo parlamentar do PSD, e que provavelmente deve aparecer aí um dia destes. Não sei se aparece, não sei quando é que aparece, mas essa auditoria, tanto quanto eu sei, tanto quanto sabemos, foi aprovada e está em curso. Então, para que fazer uma nova auditoria? Enfim, o documento tem estas fragilidades que podem condicionar ou não, veremos, da escolha da próxima administração. Luís Marinho, diz o documento que o novo ciclo exige que a RTP coloque conteúdos e cidadãos no centro da sua atividade, que reforce o jornalismo e a qualidade da informação, que valorize criadores portugueses, proteja o risco criativo, preserve a especificidade da rádio e televisão. A Miss Mundo não diria melhor, não é? Nem o senhor de La Palice diria uma coisa assim. Eu ia pegar aquilo exatamente, aliás, se vocês se lembram, eu tinha falado assim pela rama desta história da auditoria estratégica na semana passada, que de facto achei uma coisa também interessante, porque e depois em 2028 a grande missão é cumprir os compromissos assumidos. E uma data acaba a seguir. Também, não, e depois, 2029, é o relatório final do impacto. Portanto, está feito. Quer dizer, temos 3 anos mais ou menos... São 3 anos de uma auditoria, não é? No fundo. São 3 anos de uma auditoria. Portanto, a coisa vai funcionar. Eu acho que o documento mas é absurdo, não é? Lança-se uma auditoria em 2027. Tem-se os resultados em 2028. E 2009 apresenta os seus resultados de uma auditoria. Como é que é possível? Da concretização dessa... Não sei. Isto também é para andar devagar. Lá, isto também não vale a pena andar assim tão depressa. O pessoal ainda se cansa. O que eu acho é que há aqui uma grande falha deste documento. É que não promove nenhum grupo de trabalho.
coisa que eu acho absolutamente incrível, pá, porque acho que estas coisas sem grupos de trabalho não funcionam, pá. Sim, não é Pelo menos admissível. 2 ou 3. Eu acho que 2 ou 3 grupos de trabalho para fazer mais um livro, já um branco, pode ser agora um livro preto, qualquer coisa que seja assim interessante e que vá dando para passar mais 3 anitos. Eduardo, Não, enfim, muito rápido. Reafirmo o que disse a semana passada, portanto que o documento, da forma como está feito, diria que potencialmente pode favorecer quem lá está dentro, num processo de continuidade, de uma forma ou de outra. E não percebo uma coisa, quer dizer, então, mas as pessoas do CGI não foram para lá porque eram sábios. Afinal, estão lá... mas os para sábios quê? também têm que estudar, não é? Não, mas está bem, mas quer dizer, estão lá. Com certeza que uma pessoa que é do CGI vê televisão, não é? E lê, e informa-se, mas não, parece que é uma coisa assim distanciada, tipo acionistas, daqueles que estão ali a medir não sei o quê, do dinheiro, se as ações sobem ou descem, mas supostamente estas pessoas são pessoas altamente qualificadas e, portanto, elas próprias, com os elementos que têm e que lhes são facultados internamente, deveriam elas próprias já terem anunciado o seu próprio diagnóstico. Isto é atirar para cima de outros e desresponsabilizar-se. Portanto, há aqui uma base de origem que eu considero sempre muito má desde o início, é a criação deste órgão. Há um Conselho de Opinião que é suficiente, sempre foi, a RTP sempre teve bons mecanismos e, portanto, o CGI foi uma invenção do Dr. Poiás Maduro, deu nisto. Olha, até teve para mudar a FIFA também, correram com ele, senão era uma confusão ainda maior. Bom, É difícil ser uma confusão maior do que agora. Tenho noção que eu vou chamar outra vez. É uma ligação também Um excessiva, bocadinho não é? forçada, sim, mas está bem. forçado. O Poiás Maduro é um Estamos grande dentro. especialista para o direito do desporto. sim, não é? mas está deu bem, está jeito bem. agora. Deu jeito. Diz ele, Bom, diz ele. Não, é verdade. É verdade. eu quero deixar aqui uma última Da nota comunicação sobre a social rádio. não é de Não, certeza. não, eu sou crítico em relação à criação do Conselho Geral Independente, mas isso não me Mas não impede de tanto. reconhecer a enorme qualidade do Poiás Maduro. Não é? Está bem. Bom, eu Eu quero também. deixar aqui Lá uma... nisso, eu ponho já assino por baixo. Tem cá uma qualidade que até uma Ei, pessoa até vocês fica hoje toda- estão muito críticos. É uma pessoa de grande qualidade. Muita qualidade, muita qualidade. Eu quero deixar aqui uma nota sobre a rádio. O documento fala sobre a rádio. Diz que a rádio pública deve ser valorizada como meio de proximidade, de mobilidade, de confiança, descoberta e inovação musical. Esses clichês estão lá todos. Informação É o que eu digo, contínua. é o que eu Esses digo. clichês estão lá todos. Em Lá situações para ali, terríveis. lá para ali. Sim, lindo. mas há uma Essa coisa, escola, mas há uma essa escola. coisa que é dito, mas vamos ver. Há uma coisa que é dita e que me parece importante, que é a aposta digital não deve descurar o investimento na rádio tradicional. Mas vamos ver, não é? Mas está escrito, isto está escrito. Vamos agora ver se a coisa leva caminho. Bom, Portugal está fora do Campeonato do Mundo. A Espanha foi mais consistente, melhor equipa, indiscutivelmente. E pronto, Martínez já tinha as malas feitas, agora vem Jorge Jesus. Já tínhamos dito aqui. Sim, já tínhamos. Preciso recordar sim, que eu disse sim. isso. Antecipei essa. Exatamente. Nós marcamos a agenda. Os Estados Unidos também estão A fora. agenda da própria Federação. Exatamente. É verdade. Os Estados Unidos também estão fora, não é? Foram derrotados pela Bélgica por 4-1, apesar de o Sr. Trump ter pressionado o Infantino para despenalizar um jogador norte-americano que tinha sido expulso no jogo anterior. A Federação Belga tomou posição, até a Comissão Europeia também não ficou calada. A UEFA. A UEFA não ficou calada. A questão não é se Trump telefonou ou não o Infantino, não é? A questão é onde é que ficam os regulamentos e onde é que fica a indústria do futebol com este tipo de coisas. Não, com um tipo como o Trump não há limites e para as cedências que lhe fazem também não... Mas enfim, hoje é quarta-feira, estamos a gravar, também o ouvimos voltar a ameaçar arrasar o Irão. Hoje de manhã, quando eu acordei, estava o homem a arrasar outra vez o Irão. E tomar conta da Groenlândia. Tomar Exatamente. conta da Pois é, coisa. De maneira que recorrente, de vez em quando. agora há aqui uma, no fundo, uma intromissão completa e sem vergonha dentro do que é a FIFA, e a FIFA deixar-se humilhar, porque a FIFA é uma organização brutal do ponto de vista mundial e teria
capacidade para resistir, porque o futebol é um fenómeno muito maior do que o Trump, não é? Portanto, isto é uma espécie de apito americano, havia o apito dourado e agora já passou para outras coisas, para a estratosfera da política, não é? Inaceitável. Mas vocês reparem que este senhor Infantino já tinha dado uma medalha uma espécie de Nobel da Paz Para o Nobel da Paz. ao Trump, não é? Portanto, aquilo há ali uma promiscuidade que eu acho que é absolutamente incrível, a minha dúvida é o que é que vai acontecer? Quer dizer, se fica tudo na mesma, na FIFA, se o Infantino lá continua, porque isto é absolutamente inaceitável. Quer dizer, não, nós já sabíamos e temos sabemos, Vai continuar. sabemos bem o que é o negócio do este futebol. assunto ficou infelizmente. resolvido porque Os Estados Unidos foram derrotados, foram eliminados. Mas tivessem sido- Ficou resolvido, enfim. Sim, ficou eu espero resolvido bem agora. Eu espero bem que a UEFA não se cale, pelo menos. Não é? Vai escalar. O futebol é tão importante É possível. que é maior que a FIFA, porque já teve centenas de escândalos, Platinis e o outro, não me lembro, o suíço, que também... O Blatter. O Blatter, já aconteceu tudo. Ilhas que têm 4.000 habitantes, que têm o voto da Inglaterra no futebol. Aquele é um poder autónomo, não é? Sim, não há. Aqui E, não portanto, tem- tudo se mercadeja, como diria o juiz Rosa, não é? O juiz do Luís. Há aqui um ponto que é o seguinte. Mercadejaram o Mercadejar. Aqui um ponto que é interessante, já foi você referido, não vou acrescentar em relação a esta intervenção do Trump e esta subserviência do Infantino, que já é um clássico, que mostra que o homem não tem caráter, não tem coluna vertebral. Isso já sabíamos. Mas há aqui uma coisa interessante que é o seguinte: o editorialista do New York Times, o Eduardo Luce, que é um dos grandes editorialistas do New York Times, e um dos melhores do mundo, provavelmente, faz exatamente hoje um editorial em que diz que este comportamento do Trump e do Infantino só tem paralelo tanto com o Mussolini. Aparentemente o Mussolini também teve uma intervenção, o que não é verdade. Portanto, houve uma falha dessa, porque já houve um antecedente. E o antecedente foi o Tancredo Neves. Portanto, na altura, portanto, em que o Mundial jogava o Garrincha e o Pelé, e o Garrincha foi expulso, ou foi por um cartão vermelho num jogo antes da final, e o Tancredo Neves telefonou para o presidente da FIFA, na altura influenciou para que o vermelho a expulsão tivesse sido revertida, foi revertida, e o Garrincha jogou e o Brasil ganhou esse Mundial. Portanto, ou seja, não é a primeira vez. Agora, é um mau precedente, claro, e mostra, portanto, o nível, portanto, de corrupção moral, pelo menos, e também, eventualmente, financeira que existe na FIFA. Agora, tirando isso, o Mundial está a ser um grande Mundial. Essa é que é a grande verdade. Está a ser um grande Mundial. e um dos aspectos surpreendentes. muito surpreendentes. E um dos aspectos, podemos falar isso depois quando o Mundial acabar, mas para já, vou dizer desde já a minha opinião, é o melhor futebol que temos visto nos últimos anos, com melhores equipas e uma grande afirmação do futebol africano. Essa é que é uma grande extraordinária. Apesar de não irem... Não, ainda tem uma equipa, tanto tem Marrocos. Mas, por exemplo, ainda ontem o Egito, ontem terça-feira, o Egito só não eliminou, portanto, a Argentina por milagre, eventualmente até por um erro do árbitro, não é? Poucos marroquinos nasceram em Marrocos. Está bem, mas a seleção é de Marrocos, não é de Portugal, que eu saiba, não é? Até o Yamal podia jogar pela seleção. Há um grande jogador português, é verdade? Há um grande jogador, Diego, na seleção belga, Diego Moreira, acho eu. É português. É um extremo. Sim, parece o Futre a jogar, notável. Não, mas é bom. Vocês desculpem, eu concordo com isso tudo, mas há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Das 8 equipas que estão nos oitavos de final, 6 são da Europa. É verdade. Sim, portanto, temos aqui uma preponderância do futebol europeu. Há de facto uma novidade da força de algumas equipas africanas, isso não há dúvida rigorosamente nenhuma. A África está-se a impor com o seu futebol. A verdade é esta, Luís, as equipas africanas foram todas eliminadas, portanto, mesmo à pele, ou seja, sempre com resultados muito equilibrados, não é? Coisa que não acontecia. Isso não há dúvida nenhuma. Quando se olha para as seleções, tem-se uma boa perspectiva do que são os fluxos migratórios ao nível planetário.
Deixem-me deixar Se aqui, nós olharmos para a seleção francesa, Sim. mais de metade da seleção francesa tem origem em África, não é? Exatamente. sem dúvida, deixa-me aqui uma nota que é um encanitanço meu e que tenho que desabafar, porque é muito encanitante tentar ouvir o Encanitante é bom, narrador, eu gosto. o narrador e o comentador de um jogo de futebol na Sport TV, estou a falar da Sport TV, com o som do estádio. Isto é um absurdo. Eu percebo que o som transmite alguma emoção, mas é preciso haver ali um equilíbrio, porque é preciso para quem está a ver um jogo sentado num sofá, tenha a emoção do estádio, mas consiga seguir a narração e os comentários do comentador de uma forma confortável e não ter que, no fundo, estar baixar o som, levantar o som, baixar o som, levantar o som para conseguir ter algum conforto. Portanto, é um verdadeiro disparate e é uma coisa que se pode corrigir, porque é apenas um equilíbrio entre o som que é gerado a partir do estádio e o som e os microfones do narrador e dos comentadores. Bom, mas fomos eliminados pela Espanha, mas em Espanha, meus amigos, e temos andado aqui para falar disto várias vezes, em Espanha o carnaval nas cortes é uma coisa absolutamente inacreditável, não é? Sendo que o chefe do governo, que já teve um ministro preso, condenado e preso, não se demite. O próprio González já veio explicar que não é possível manter-se esta situação. Mas, como é que se chama? Sánchez não se demite. Não, pois não. Não vai sair. E quando ele decidir, em Espanha é ele que o primeiro-ministro que marca eleições, portanto tentará fazer um acordo qualquer que seja. Seja como for, qualquer solução que venha a seguir em Espanha, e era saudável que mudassem pelo menos o líder do Partido Socialista. O que vai acontecer é que ele se recandidata, porque dificilmente o põem fora. E portanto, a Espanha pode continuar ainda num impasse mais grave. Ele não tem orçamento para há 4 anos, não é? 3 anos pelo menos. 3 anos pelo menos. O que é fantástico é que funciona. Luís Marcos, Luís Marinho. Luís, Não tenho muito a dizer sobre isso. O que também não sigo, também reconheço que não sigo assim com tanta atenção a política espanhola, mas o que me parece de facto é que há ali um fincapé do primeiro-ministro que vai até ao fim. Não me parece que ele se vá admitir, a não ser que encontrem algum problema também, já que até a própria mulher, pode acontecer. até a própria mulher também está metida. Sim, a mulher está indiciada, não é? Também está indiciada com problemas. Eu acho que ou se encontrarem alguma questão que o envolva, penso que aí ele não terá grandes hipóteses, mas até lá, ele vai ficar até ao fim, não me parece que ele ceda. Luís Marcos. 2 notas rápidas, concordando com o que vocês já disseram. Uma parte de todo este processo decorre da denúncia do arrependimento do corruptor ativo. Sim. Sendo que o corruptor ativo, em função do facto de ser arrependido e denunciar, acabou por ficar ilibado praticamente das acusações. Portanto, o que não deixa de ser aqui um bocadinho uma história um bocadinho perversa. Mas, independentemente disso, um dos aspectos que vale a pena realçar é que isto está a ser transmitido pela televisão. Ou seja, as audições estão a ser transmitidas pela televisão, ou seja, há milhares e milhares de pessoas, não sei exatamente, não tenho as audiências, mas há milhões, talvez milhões de pessoas que estão a ver aquilo em direto. Sendo que as descrições que são feitas do comportamento quer dos envolvidos, quer das pessoas com quem eles lidam, incluindo ministras, é uma coisa escabrosa, não é? Portanto, ou seja, são relatos quase pornográficos, e isto, enfim, portanto, acaba por ser um pasto muito apetecível para a extrema-direita e para outras coisas. Portanto, é uma em relação àquilo, portanto, ao regime, é muito deprimente, portanto, ouvir-se aquilo que ali é descrito, e, enfim, como é que um homem, portanto, que é primeiro-ministro, no meio disto tudo, consegue, portanto, resistir e continuar, para mim, é um mistério. Sócrates, o Estado português foi condenado e vai pagar 15 mil euros
ao engenheiro Sócrates, não é? São 15 mil euros que, sim, ele recorreu, não é? Mas eu diria que há aqui, apesar de tudo, um ponto... No Ministério Público recorreu. Sim, recorreu. Há aqui um ponto que não se pode negar, é que tudo aquilo que era o processo estava violado à partida, porque estavam todos os jornalistas à espera dele no aeroporto quando ele foi preso, não é? E, portanto, ou detido. E, portanto, se estamos em causa, pelo lado da violação do segredo de justiça, eu penso que isso pode ser razoável, a condenação, por muito absurda que pareça. Agora, o que é fantástico é o Sócrates andar a gozar com o pagode desta forma, o processo continuar desta maneira, mas isso é em Portugal. Agora vimos que com a Le Pen também pode acontecer esse tipo de coisas, os assessores fantasmas franceses, e portanto nós realmente o sistema de justiça, que é outra questão que é fundamental em Portugal, está todo anquilosado, distorcido, e traz-nos circunstâncias perfeitamente aterradoras. Como é que é possível, com tudo aquilo que aconteceu a este homem, ele estar solto, ou não ter sido julgado, não é estar solto, é não ter sido julgado e ainda ter direito a indemnização? Ele está a ser julgado. Não, está bem, não terminou e depois ainda haverá recursos, quer dizer... E agora, aliás, foi comunicado hoje, quarta-feira, que tem outro julgamento. Não, isso, os julgamentos, ele há de ter muitos, o problema é o ponto aqui é o seguinte, em relação a este ponto, há aqui algo que nos merece uma reflexão. A juíza, uma senhora, não apresentou provas de que as fugas de informação tivessem do Ministério Público. Mas intuiu, pelos dados carregados pelo processo, intuiu que as fugas de informação tenham saído do Ministério Público, por isso é que o Estado é acusado. Mas eu pergunto porque é que a senhora juíza não intuiu, eventualmente, não pôs como hipótese intuir que as fugas de informação pudessem vir do outro lado. Da defesa? Da defesa. Porquê? Por exemplo. Como é que ela pode garantir, para dar aqui o exemplo do Eduardo, que os jornalistas estavam à espera do Sócrates no aeroporto porque a fuga de informação foi do Ministério Público? Porquê é que não foi? Porquê é que não intuiu que a fuga de informação foi da defesa? Ou do próprio Sócrates, eventualmente, não estou a dizer que foi. É que isto de intuir, o que é intuir em termos jurídicos? Não sei, eu não sou jurista, mas é um bocadinho estranho, não é? E posso garantir aqui que, isso aqui posso garantir como jornalista, e digo aqui é pena que há mais jornalistas, portanto, que não digam isto, que uma parte das fugas de informação não são só do Ministério Público. Não estou a dizer que não há, mas não são só do Ministério Público. Nem da Judiciária. E mais, e nesse caso concreto da cobertura da chegada do Sócrates a Lisboa, no aeroporto, quando foi preso, tenho fortíssimas dúvidas que a fuga de informação tivesse sido do Ministério Público. Fortíssimas dúvidas, para não dizer certezas. Ou seja, a senhora juíza devia moderar bem um bocadinho as suas intuições, ou devia apurar bem as suas intuições. Luís Marinho. Desculpa. Não tenho muito a acrescentar. Ela pode ter-se agarrado um bocadinho à história do procurador, que primeiro dizia que nunca tinha falado com jornalistas, mas depois afinal já tinha recebido um telefonema de uma jornalista, não sei quê. Não sei se ela se agarrou a isso, se foi de facto só pura intuição. Ela desvalorizou esse facto. Luís. Então, não sei. O que eu acho é que é perigoso, de facto, este tipo de intuições, não é? Ou factos ou não há factos. Ou há factos ou não há, de facto. Se o juiz se agarra a intuições, é um perigo. Mas, de facto, quer dizer, aquilo, depois o Sócrates vem cá para fora dizer que é uma decisão histórica e tal, como se fosse uma grande vitória, ok, para ele até, obviamente ele agarra isso como bandeira, mas aquilo não tem nada, é bom que saiba que não tem nada a ver com o processo dele. Nada. Sim, zero. Claro. Não, mas a vitimização... Sim, ajuda a vitimizar. Isso é verdade. A vitimização dá jeito até Claro logo no início. Na forma como o Primeiro-Ministro é preso à saída do avião, com tudo à espera, deu jeito a um ex-primeiro-ministro. Que não é uma coisa aceitável. Não é uma coisa aceitável. Não, está bem. Aquilo que Está bem. fizeram não é Está bem. Mas espera aí. Mas dizer que a fuga de informação do Ministério Público... Não é evidente. Não é evidente. Sim, claro. De acordo. Completamente de acordo com isso. Atenção. Muito bem. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Luís Marinho, começo por ti. Sim, o meu enigma é o seguinte, eu gostava de saber, agora que estamos em época de incêndios,
qual tem sido ou qual é o papel das câmaras municipais. Nós agarramos sempre muito ao governo, aos bombeiros, ao Ciresp, a tudo, mas falamos pouco das câmaras municipais. E as câmaras municipais têm aqui um papel também muito importante na prevenção. E eu agora falo da Câmara da Ruda dos Vinhos. Há uma série de estradas, as quais eu frequento, que qualquer dia não se consegue passar porque o mato está a invadir a estrada. Portanto, a parte lateral das estradas está coberta de mato que já está a invadir a estrada. Quem é que tem a obrigação de cortar aquilo? Eu não sou de certeza. Portanto, eu gostava que a Câmara fizesse qualquer coisa. Ok, muito bem. Eu posso, sim, é que eu também tenho esse problema. Não, eu também tenho, já agora Pronto. podemos fazer. Mas já agora eu aproveito a tua deixa para dizer que a IC8, que quando foi da tempestade, ruiu uma parte da faixa de rodagem, portanto, ou seja, neste momento só se passa por uma das faixas, e já passaram 5 meses, né? Continua tapada, ou seja, aquilo é das estradas de Portugal, e os senhores das estradas de Portugal ainda não tiveram tempo, nem dinheiro, nem cuidado de reparar uma via, que é uma via que faz a ligação da Figueira da Foz, Castelo Branco, portanto, A22, Espanha, que é onde tem neste momento imenso trânsito, já não é como no passado, tinha pouco, agora tem imenso trânsito e continua sem reparar. E eu pergunto porquê, já agora. Fica também essa pergunta, porquê? Porquê, meus amigos? Bom, porquê que o Ayatollah Mojtaba Khamenei não foi ao funeral do pai Ali? Ele estará vivo? Porquê? Exato. Será que o atual chefe supremo já estava na eternidade à espera de receber o pai? Essa é uma questão. É uma questão. Um enigma, sim. Eu vou para não é um enigma, mas é enfim, uma previsão. Nós, em 2030, vamos ter o Mundial com Espanha e com Marrocos. Queria assinalar que, nessa altura, a Espanha conta ter 4.300 km de TGV contra os 2.973 que tem agora. Marrocos, neste momento, tem uma previsão de 630 km contra os 186 mais uns quantos, que se dá 320 em via adaptada nesta altura, e se tudo correr bem cá, teremos 70 km entre Campanhã e Oiã. Portanto, é uma coisa fantástica. Quanto ao aeroporto, talvez esteja resolvida a questão dos passaportes e, portanto, eu penso que nós também não podemos estar aqui a pedir tudo ao mesmo tempo. Não é? Exatamente. Já Campanhã e Oiã, eu direi que o TGV é capaz de atingir para os 150 km. Exatamente. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.